Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez passando para deixar uma palavra de meditação, uma palavra que vai encher o teu coração. E hoje a palavra está no livro de João, no capítulo 6. Se você puder acompanhar, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. João, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, o seu discípulo: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Interessante essa palavra. Jesus estava acabando de dar um sermão para os seus discípulos, né? Ele estava se declarando filho de Deus, conversando com os seus discípulos. E logo em seguida, então, eles vão do mar da Galileia para Tiberíades, que é uma outra parte do mar da Galileia. E chegando lá, Jesus vai ao monte e uma grande multidão começa a se juntar, porque viam os milagres que ele tinha feito com os enfermos. Então eles tinham observado milagres, eles não tinham visto outro tipo de coisa a não ser cura, milagre de cura dos enfermos. E Jesus então pergunta a um dos seus discípulos, a Filipe: Onde compraremos pão para essas pessoas? Mas, como diz a palavra de Deus, ele fez isso para experimentar, para ver o que aquele discípulo tinha no coração, para ver o que aquele discípulo tinha como perspectiva de Jesus. E simplesmente ele responde: 200 dinheiros de pão não dará para todos. Quer dizer, ele viu aquilo que ele tinha, aquilo que eles tinham ali, e ele já observou que não daria para comprar pão para todos. Mas um outro discípulo, o André, que olhava fora da caixinha, que pensava diferente, que via outras perspectivas, ele observou que no meio de todos aqueles homens
tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E ele toma a iniciativa de pedir esses pães e esses peixes para o menino. Olha só como ele foi, sabe, ele teve intrepidez, ele teve uma iniciativa, ele teve algo ali diferente do outro. E ele traz até Jesus. E ele até fala: Olha, Jesus, é pouco, mas é o que eu consegui. Ele tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Ele não sabia que ia acontecer o milagre da multiplicação. Ele nunca tinha visto o milagre da multiplicação. Mas ele fez a parte dele. Ele falou: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. E ele entrega isso na mão de Jesus. Uma coisa que para você não vale nada, uma coisa que na sua mão você não pode fazer nada, na mão de Jesus pode se transformar num milagre. E foi o que aconteceu. Jesus não deu explicação para ele. Jesus falou: manda eles se sentarem. Tem bastante relva aqui. Manda eles sentarem, se acalmarem, ficarem em paz. E começou a cortar o pão e os peixes, dar para os discípulos e mandou que os discípulos dessem para as pessoas. Tinha só de homens 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E aquele pão foi distribuído. E quando todos comeram até se saciar, não foi um pedacinho, até se saciar, diz a Bíblia aqui. Olha só que coisa linda. Jesus tomou o pão, deu graça, repartiu e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. E sabe quantos sobraram? 12 cestos, um para cada discípulo. Você já imaginou isso? Você já imaginou que milagre maravilhoso? Que tarde maravilhosa foi aquela? Pois é isso que pode acontecer na tua vida. O que na tua mão não significa nada, o que na tua mão não faz nada, na mão de Jesus pode se transformar numa grande bênção, num grande milagre. Então pega o que você não está conseguindo resolver e entrega na mão de Jesus. Pega essa dificuldade, pega isso que para você parece pouco, pega isso que parece que não é nada e entrega na mão de Jesus. A mão de Jesus vai fazer a grande obra. A mão de Jesus vai multiplicar. A mão de Jesus vai curar. A mão de Jesus vai ressuscitar. Eu não sei qual é a tua causa, mas talvez na tua mão não está resolvendo nada. Você já fez tudo o que podia e não consegue ver a vitória. Entrega nas mãos de Jesus e Jesus com certeza terá a saída. Pense fora da caixa, pensa como André pensou. Você vê, Felipe se limitou àquilo que ele tinha, mas, né? O André já vem com pão e entrega. Eu fico imaginando ele convencendo o rapaz de dar os pães para Jesus. Ele convenceu, ele falou alguma coisa para aquele rapaz. Ele falou alguma coisa ele fez ali para trazer os pães para Jesus. E Jesus multiplica. E aquele rapaz que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, comeu até dizer chega. Imagina. Então Deus tem a saída. Jesus Cristo tem a solução. Pega o que para você não é nada. Pega o que para você é pouco. Pega o que para você não tem solução e entrega nas mãos de Jesus Cristo. E você vai ver que ele vai vir com a solução, ele vai vir com a bonança, ele vai vir e vai entregar para você a sua bênção e vai sobrar e você vai dar testemunho de vitória e através do seu testemunho outras pessoas também virão e participarão dessa bênção. Pense nisso. Essa é uma palavra para você meditar, é para você pensar e é para você tomar uma atitude. Faça isso.
lembrando que esse mesmo Jesus que multiplica pães, que cura doentes, que salva vidas, também nos une em amor. Fique na paz.